inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going around like monsters. Playing with the monsters. Hoje vai ser um tipo de vídeo vlog diferente. Então eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, que provavelmente vocês já viram no título. Pra Frida Kahlo e As Cores da Vida, escrito pela Caroline Bernard. Então aqui temos a capa, simplesmente perfeita. E eu tô gostando assim, que tá vindo colorido. Pelo menos tá em azul. Olha que bonito. E super fácil. E as letras não dá pra ver, eu acho, mas tá em azul. Então, e eu não vou sentar e ler esse livro aqui numa tacada, porque veio esse desafio de 21 dias de leitura, tá? E eu vou seguir ele. Aqui a gente tem um pôster, que eu acho que dá pra depois que terminar fazer isso aqui. E até na parede fica bonitinho. Então, cadê aqui? Hoje eu estou no segundo dia. Eu confesso que, assim, deixa eu por parte. Então, no primeiro dia eu comecei dia 16, tá? Então, era pra ler até a página 19. E aí hoje era pra ler até a página 38. Só que uma coisa que eu fiquei meio bugada, porque assim, a página 38 é, tipo, no meio de um capítulo. Tipo, tá o capítulo 3, tá? E daí era pra ler até aqui. No caso, eu lia só até aqui, porque aqui já era outra parte. Aqui é a parte da manhã, né? Então, estamos por partes. Confesso que, quem sabe, eu dei uma furada nos dias e adiante um pouco, tá? Que é maravilhoso, né? Não sei se vocês conhecem a Frida. Então vamos começar pela história dela. Então, vamos começar dizendo que ela faleceu com 47 anos, tá? Coisa importante, que na verdade nem eu não sabia, eu acho muito bom assim ler esse tipo de livro pra gente saber o que tá acontecendo, né? O que aconteceu. E eu vou falar, eu até marquei aqui o nome dela inteiro, porque os credo é Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Não sei se eu falei certo. Então, ela nasceu em 1917 e ela se tornou uma referência feminina, né, América Latina. Pelas suas artes, geralmente ela se autorretratava, né, e porque o que aconteceu? Primeiro, na infância dela, com 6 anos, ela teve poliomielite, fazendo com que ela tivesse um pouco de dificuldade para andar e uma das pernas dela ficou torta. Mas depois, com o tempo, isso acabou sendo curado e ela estava bem. Após os obstáculos da infância serem resolvidos, ela queria se tornar médica, então ela foi estudar na Escola Nacional Preparatória, porque ela queria fazer medicina. E naquela época, poucas moças faziam parte, né? E como era no centro do México, pelo que eu entendi, essa escola, ela se sentia mais livre, porque a mãe dela era muito religiosa, então, e na cidade dela todo mundo ficava cuidando do que os outros estavam fazendo, então ela se sentia muito livre. E aí temos o Alejandro, acho que se fala assim, que a gente conhece no primeiro capítulo aqui, né, que é a primeira parte, que é da coluna quebrada, né, que aí a gente descobre como é que aconteceu, que ela tá ficando com esse Alejandro, e daí acabou que eles se atrasaram pra pegar o bonde e acabaram pegando um ônibus. Só que esse ônibus acabou tendo um acidente e ela teve que passar por cirurgia, assim, e ela ficou toda, né, imagem, eu vou ter que procurar uma imagem de como é que ela ficou, mas ela toda, tipo, presa e por tudo, porque tiveram que fazer
uma cirurgia porque uma barra de ferro que tinha no ônibus caiu no ventre dela. E daí fizeram cirurgia e tudo mais, e ela sentia muita dor. E foi aí que ela começou a pintar. Na verdade, eu parei na parte que ela chegou em casa finalmente. Que, no caso aqui, ela implorou pros pais, tipo assim, me levem pra casa, porque eu não aguento mais ficar nesse hospital olhando pra parede, porque ela não podia se mexer, né? Então, isso foi na página 36, e na página 37, que é o capítulo 3, no outono de 1926, eles começam o procedimento médico, onde aparentemente eles engessaram ela, e ela não podia se mexer nem um centímetro, porque se quebrasse ela ia ter que fazer tudo de novo, e aí foi bem sofrido pra ela. E aí a gente também, ela pega se questionando sobre a pintura numa parede do Diego Rivera, né, que, né, depois no futuro a gente vai descobrir um pouco mais sobre ele. E acaba que ela acaba chorando por aquela situação, porque ela, várias vezes ela se questiona assim, melhor eu morrer do que ficar nessa situação, e depois ela diz que, diz pra irmã dela, a irmã dela ficou tipo, tu tá louca, porque ela olhou pra cara da irmã e falou assim, eu vi a morte e disse que não era a minha hora. Basicamente isso. E esse primeiro capítulo, ela é muito comprido, é tipo isso aqui, ó. Tem isso aqui. Então, era isso hoje, né? Amanhã eu tenho que ler até a página 49 e fazer aqui o que eles dizem, mas daí depois eu vou dizer pra vocês. Então, por enquanto, a gente é apresentado a isso aqui. Pra mostrar pra vocês quem é Frida, que é essa daqui. E tem outras, né, imagens, no caso que teve um filme dela, que eu vou tentar achar pra vocês o nome, mas é bem bom o retrato sobre a vida dela, tá? E agora eu vou colocar outra imagem. Então aqui era como ela pintava, né, quando ela tava deitada, que ela passou muito tempo assim. Também aqui temos outras imagens. É esse filme aqui, tá? Que mostra engessada e tudo mais. E agora eu vou achar o nome do filme, que é com essa atriz aqui, ó, que ela fez. O filme se chama Frida mesmo, foi lançado em 2002, tá? E pelo que eu lembro do filme, ele relata mais a história dela com o Diego do que dela mesma, então eu espero que o livro mude isso. E eu volto para mais atualizações. Dia 3 do desafio de 21 dias, hoje é dia 18, se eu não me engano. Tá. Então, no dia 3 era pra ler até a página 49. E depois era pra fechar os olhos e tentar imaginar o autorretrato com um vestido de veludo de 1926, em um dos primeiros quadros de Frida e dedicado a Alejandro nessa parte do livro. Em seguida, pesquise uma imagem da obra e como você imaginou, tá? E aí eu até marquei aqui a parte que ela se desenhou e que ela se via, eu achei importante, na página 46. Vou colocar um post-it aqui porque eu vou ler pra vocês. E abre aspas. Olhos escuros enormes, com olheiras profundas de cansaço e dor. Acima deles, sobrancelhas pretas que pareciam asas de pássaros e dominavam o rosto. Faces encovadas sem cor, o nariz pontudo. Abaixo, uma boca bem desenhada, realçada por restos de batom vermelho. E o pescoço branco, visível pelo decote da blusa. As mãos e dedos compridos e unhas longas e pontudas, com as quais ela sabia brincar de maneira tão elegante pelo ar e agora estavam cruzadas como para uma oração. Seu olhar vagou novamente para o alto, para o cabelo. Havia uma risca bem no meio, e os fios estavam penteados para trás. Como não usava franja, a testa alta e clara ficava à mostra, ligeiramente sombreada por alguns fiozinhos escuros, recentes. Ela pensou em como pintar esse rosto, e para sua surpresa, de repente, ele se transformou. Sob a dor, nasceu um sorriso, expressão de esperança e de confiança contido. Então, assim, ela estava se sentindo assim nesse primeiro momento, né? Pensa por tudo isso. E aí também a gente descobre que o Alejandro foi viajar pra Europa para estudar,
onde era o sonho deles, né, dos dois, mas acabou que ele foi indo. E ela ficou bem magoada com isso e tal. E aí ela acabou pintando esse quadro. Então, na página 54, eu achei interessante vir falar pra vocês que aconteceu que a Frida conseguiu pegar um ônibus depois de 2 anos, né? Ela já tá andando, já tá bem, né? Conforme possível, ela só fica se questionando assim que todas as amigas dela e tudo mais estão casadas, estão trabalhando, e ela, né, teve que parar por 2 anos pra mais. E daí que fala que teve um acidente numa fábrica, onde a fábrica pegou fogo. E aí o que aconteceu que várias mulheres morreram porque as portas estavam trancadas e elas não conseguiram sair. E aí várias pessoas estavam chamando de assassino a galera da fábrica, porque, tipo, começaram a se questionar por que elas estavam presas lá dentro. Isso é trabalho escravo. E daí ela conta assim que ela ainda fala, Frida escutava boquiaberta, porque ela conta assim que uma coisa é tu escutar sobre os maridos bêbados e tudo mais dos vizinhos, e outra coisa é tu realmente ver aquilo e sentir na pele o que tá acontecendo. E aí diz que eles estavam ali protestando, e me dá uma vontade de chorar, não sei porque, eu acho que eu tô um pouco estressada. Que todas as mulheres se deram os braços e gritavam assim, igualdade, justiça, abaixo o machismo, abaixo o capitalismo. Então eu achei interessante vir falar pra vocês essa parte, que, assim, foi marcante, eu acho, pelo menos pra mim. E uma coisa que eu esqueci de falar é que depois desse ocorrido aí das mulheres e tudo mais, ela acabou se filiando ao Partido Comunista, e ela disse que se sentia muito feliz por causa disso. Vou continuar minha leitura aqui. Nas próximas páginas, a gente descobre quando que Frida e Diego se conheceram. Foi numa festa que uma fotógrafa convidou a Frida e ele tava lá, e ele tava falando dela, que ela era bonita, mas ainda jovem, e ela começou a se questionar que realmente ele via ela, né, não como uma mulher frágil, mas que ela era forte e tudo mais. E aí ela ainda comentou aqui, o acidente não tinha roubado todos os milagres, a vida ainda estava por viver. E aí ela diz ali que foi quando se apaixonou por ele, não sei o quê. Então, eu só quero ver o que vai acontecer, né? Porque diz que a relação deles não era muito saudável, né? Então, vamos descobrir. Eu leio uma frase e venho falar pra vocês, porque eu tenho medo de esquecer. Então, isso aqui vai ser um vídeo enorme, mas enfim. Que estavam ela naquele envolvimento, Frida e Diego, e aí a Tina, que é a amiga jornalista que chamou ela pra festa, veio ali, chamou ela e tal, e disse que era pra ela tomar cuidado, que a Lupin Mari, que é a esposa do Diego, tava olhando pra eles e tal, e daí eu fiquei tipo, eu não sabia que ele tinha esposa, e diz que ela é bem ciumenta e tal, então a gente já sabe que e aí foi com ela, né? Então vamos ver o que acontece também. A Tina conta que eles não são mais um casal, eles se separaram quando ele retornou da União Soviética, e a gente também conta que ele tem acessos de raiva, ele carrega uma pistola e ele atira nas coisas sem motivo nenhum. E também aqui diz que ele adora seduzir as mulheres, é um devorador delas, viciado no prazer, o homem mais egoísta que já conheci. Sua crueldade é quase corriqueira. Não é a sua intenção, ou ele não percebe quando todas as mulheres infelizes, quando torna as mulheres infelizes, desculpa. Então, né, meu pai amado, coitado. Passou um tempo, eu acho que eu terminei esse livro aqui em 5 dias. O desafio era de 21, mas eu acabei lendo uma tacada só. Então eu vou contar o que aconteceu, né, no resto da história. Que eu tava falando que o Diego, ela conheceu ele numa festa, né, e tal. E aí a gente também é apresentado, assim, que a irmã, a Cristina, da Frida, ela casou com o Pablo, tipo, o cara era totalmente horrível. Tipo assim, quando ela tava grávida, a Cristina teve 2 filhos, tá? Quando ela tava grávida do segundo filho, ele bateu nela e tudo mais. E a Frida dizia, não entendo porque tu continua com ele, vai embora. E aí mesmo assim ela tava com medo. Só que depois de um tempo, ela acabou indo embora e falou, não, eu não volto mais pra lá, tá? E aí a Frida e o Diego começam a se relacionar. A mãe dela não gosta muito disso, porque ele tem fama, tem 2 divórcios nas costas, e ela não gosta disso.
Mas acabou que na festa de casamento do Pablo com a Cristina, ele vai pedir a mão da Frida pro pai dela, né? E daí eles meio que se dão bem, daí ela fica com expectativa que ele aceitou. Aí o pai dela diz assim: olha, eu vou ser sincero, eu não tenho mais dinheiro pra cuidar de ti, porque o teu tratamento é muito caro. E já que tu quer se casar com ele, você se gosta, não sei o que, eu dou minha bênção. Né? E daí eles ficaram super felizes e tal. Frida e Diego se casaram em 21 de agosto de 1929. E aí eles fizeram uma cerimônia bem simples e tudo mais. Daí a Tina, que é uma amiga em comum deles, que aproximou eles, digamos assim, né? Porque é a festa dela. Chamou, né, eles pra uma social, tipo, ah, não, deixa eu fazer uma festa pra vocês. E daí a ex do Diego apareceu lá, a Lupe, e aí tava totalmente bêbada, zombando da Frida, e o Diego só dava risada, tipo, ele não fez nada. Teve uma hora que a Lupe tentou se aproximar dela, e ela, tipo, o Diego só ficou olhando, e quem se meteu na frente foi outras pessoas, sabe, amigos dela. E ela dá pra ver que ela ficou bem chateada com isso, sabe? Se não bastasse isso, ela teve que se mudar pra casa onde o Diego tava morando. E, tipo assim, o Diego morava aqui e aqui em cima morava a Lupe com a filha do Diego. E aí ficou um pouco uma situação meio incomodada por parte da Frida. E também, assim, a Frida acordou uma manhã e foi lá e tinha o café da manhã pronto. E aí a Frida falou: ah, foi tu que fez? Falou: não, foi a Lupe. E daí ela ficou bem incomodada, sabe? Daí o Diego ainda tava zoando: ai, mas tu não sabe cozinhar, não sei o quê. Aí a Frida foi lá, jogou tudo no lixo, a comida. E, como ela não sabia cozinhar mesmo, ela foi pedir ajuda pra quem? Pra Lupe. Ela foi lá e falou com ela, tipo, ah, tu me ensina a cozinhar? Tudo mais, eu quero agradar o Diego. E a Lupe foi super de boa, super querida, elas se deram super bem. Ela aceitou ajudar a Frida e ainda disse que as mulheres tinham que se ajudar. Por isso que ela estava ajudando a Frida. E aí, um tempo depois, a gente descobre que o Diego acabou saindo do Partido Comunista e, em consequência, na verdade, ele não saiu, ele foi expulso e a Frida resolveu sair do partido pra, né, apoiar o Diego. E a Tina, que era amiga, tipo, de muito tempo, que ajudava eles e tudo mais, viu eles no café, olhou pra cara dele, falou traidor e virou as costas e nunca mais olhou pra cara dela. Pra dela, nem pra ele, né? Nada. Porque o Diego, ele não, por exemplo, ele pintava pra todo mundo. Quem chamasse ele, ele pintava, não se importando com o partido político. E aí ficou bem assim, a galera do partido não ficou muito feliz e tudo mais, e acabou expulsando ele do partido. Então eles acabam se mudando, eu vou ler aqui o nome da cidade, eles acabam se mudando pra Coyoacán, acho que fala assim, e aí eles recebem várias visitas lá, e uma das visitas é Nicolas Murai, que ele vai com um casal de amigos, e esse Nicolas, ele é um fotógrafo, e ele viu a Frida e se apaixonou completamente, e lembre-se dele que ele vai tá presente na história um pouco mais depois. Diego estava pintando umas galerias e a Frida sempre levava comida para ele no almoço. E teve uma vez que ela chegou lá e ele não tava, e os funcionários nem deram o direito para ela e só as costas saíram. E ela achou esquisito isso e descobriu a primeira traição, né? Ela foi lá e descobriu ele e ela ficou bem chateada com isso, né? E aí tem uma parte que eu fiquei com muito ódio, é na página 116. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. Nunca mais vou fechar os olhos às coisas que me desagradam. Serei fiel a mim mesma, à minha verdade, pois é melhor saber a verdade, mesmo que doa, do que mentir para si. Em algum momento, a mentira retorna e nos açoita pelas costas. A partir de agora, não vou agir como se Diego não me traísse. Se antes do casamento eu tinha a esperança de que ele não precisaria de outras mulheres, é porque fui muito boba. Agora sei como as coisas são de verdade. E aí, também, teve, tipo, eles quase não se olharam na cara. E aí teve uma outra frase que ela me largou, que eu fiquei assim, a minha filha, se eu pudesse, eu batia na tua cara. Ambos sabiam que não havia nada a dizer. Diego não abriria mão de ter outras mulheres e Frida não abandonaria por isso. Por causa disso. Vou nem comentar, tirem as próprias conclusões. Na primeira parte ainda, a gente descobre que a Frida ficou grávida, mas por causa de todas as complicações que ela teve, né, e tem com a coluna dela, com todo o corpo dela, ela acabou perdendo esse bebê.
E aí a gente vem para a segunda parte, que se chama Na Fronteira, que é de 1931 a 1935, tá? Essa segunda parte, o Diego é convidado para expor sua obra, né, pelos lugares, principalmente em Nova York. E a Frida diz ainda, eu nunca jamais deixaria ele viajar sozinho, então eu tenho que ir junto. E ela vai atrás dele naquilo lá. E o pior é que tem, tipo, ela não entende nada de inglês. E aí ela acaba aprendendo um pouco e tudo mais. E acaba zoando um pouco com as pessoas da galeria e tudo mais. Teve uma hora que o Diego olhou pra cara dela e falou: ah, tu podia se controlar um pouquinho no teu palavreado, né? Tipo, porque eu tô sofrendo pra remediar o que tu tá falando, o que tu tá fazendo, sabe? E daí eu fiquei tipo, né? Enquanto ele estava em Nova York, a Frida ficou grávida do seu segundo bebê. E aí ela tava naquela, será que eu aborto? Porque, no caso, naquela época, né, 1930 por aí, era proibido. Porém, ela corria muito risco de vida, né? Então, tinha essa coisa. E aí ela foi falar com o Diego e tudo mais, que ela queria voltar pra casa pra ajudar, ter ajuda dos familiares e tudo mais. E daí ele me larga a seguinte frase: eu não desejei esse filho, pelos motivos mais diversos. A decisão é sua. Tenho que trabalhar. E daí, tipo assim, literalmente, ele preferiu trabalhar do que ficar com a mulher, né? Beleza. E aí que ela pintou aquele quadro, que é ela deitada com vários puxados, assim, sabe? Tipo um bebê, tudo que ela passou nessa segunda perda desse bebê. Com a Frida na Nova York, ela tava passando muito frio lá, tipo, muito frio mesmo. E ela sentia muito saudade do México. Ela acabou recebendo um telegrama da irmã dela, Cristina, dizendo que a mãe dela estava com câncer e que ela era para ela voltar, né, para dar tempo de se despedir. Aí ela falou com o Diego continuou falando que, eu preciso trabalhar. E aí acabou que uma amiga dela acompanhou ela, né, e a mãe acabou morrendo, ela ficou bem triste e tudo mais. E nisso, o Diego estava fazendo uma casa para ela e para Frida. E aí, ele fez uma casa separada. Tipo, ele fez duas casas, uma do lado da outra. E aí, uma era do Diego e outra era da Frida. Tipo, só que eles podiam ter acesso, né, nas casas e tal. E daí cada um tinha o seu estúdio e tal. Só que, tipo, a Frida achou muito esquisito isso, sabe? Tipo, algum motivo tinha pra ele querer casas separadas. E todo mundo achou esquisito isso. Porque, no meu ver, se tu quer tipo, eu quero um estúdio pra Frida e outro pro Diego, tu pega e faz um puxadinho, faz um bagulho ali mais pra fora da casa. E aí tem um estúdio, cada um tem. Não precisava ter casas separadas. Mas ele quis que fosse casas separadas, né? Por quê? Pra atrair a Frida, obviamente. E com tudo isso, ele trabalhava demais. E ela sempre estava ajudando, sempre cozinhando, sempre fazendo coisa. E ela acabava deixando de lado deixava de lado a pintura dela. Tanto que ela fala assim também. Ela pensava que o importante era o Diego trabalhar, que ela tava tudo de boa. E aí o Diego também ele tava infeliz e acusava a Frida que foi culpa dela, eles terem saído de Nova York e ter que voltar pro México. E que ele queria ficar lá, mas como a Frida insistiu, ele teve que voltar pro México, não sei o quê. E também tem uma frase assim que me marcou, que foi, abre aspas, Frida ocultava os próprios problemas de saúde a fim de não sobrecarregá-lo. Tipo, ela tava tendo vários problemas, só que como o bonitinho estava com o problema, ela não acabava não falando nada. Daí eu fiquei assim, que relacionamento mais bosta, né? E eu vou falar um pouco mais sobre esse relacionamento no final do livro, tipo, a minha opinião e tudo mais. Eu marquei com post-it a página 187, que foi quando uma amiga da Frida foi visitar ela, e ela acabou contando tudo que estava acontecendo, e aí a amiga dela larga assim: como você se diminui tanto assim ao lado dele? Onde fica a sua autoestima? Você atende a todos os desejos dele e aceita as suas mudanças de humor como se não tivesse vida própria. Você tem que pintar. Porque a Frida sempre gostou de pintar, mas na época do Diego ela parou. Também tem tudo uma questão da autoestima também da Frida, porque ainda mais sobre o corpo dela e tudo mais, ela teve que amputar os dedos do pé direito por causa de abscessos tróficos, que são desde a infância, só que piorou e o médico estava preocupado que pudesse dar algum outro problema e atingisse a perna, né? Então eles tiveram que cortar ali mesmo, tipo,
antes que desse mais merda que já tava. Então temos uma outra bombástica, acho que quem conhece um pouco de Frida sabe o que aconteceu agora nessa parte da história, que foi que a Frida uma hora lá, eu vou sair com minhas amigas, e ela saiu e a Cristina resolveu não ir junto e tal, a Frida achou esquisito. Quando ela chegou em casa, ela pensou, vou fazer uma surpresa pro Diego, e ela chegou lá e pegou a Cristina, a irmã dela, transando com o Diego. E assim, né, ela fez a maior revolta, trancou tudo, disse que não queria mais ele, fez tudo o escarcéu, que foi uma traição horrível. E aí ele pedia perdão e tal, e tanto que eu escrevi assim, ó, tipo assim, porque eu escrevi assim, tão revoltada que eu fiquei, porque a Frida se sentia culpada por isso ter acontecido, por elas não estar satisfazendo os desejos do Diego, um negócio assim. E aí o Diego diga, eu admiro você, Frida, não sei o quê. E daí a Frida perdoa a Cristina, que é a irmã dela, porque ela sente muito saudade da irmã. E acaba perdoando o Diego também. Tipo, eu vou ficar contigo mesmo assim, tudo bem. Na verdade é que assim, ela perdoou, mas não tá a mesma coisa do que antes, porque essa traição, pelo menos assim, ele sempre traía com outras mulheres, mas com a irmã dela foi pesado. Agora vamos para a terceira parte, onde ela pinta as duas Fridas, né, chamado nome, nossa, todo mundo conhece, eu acho, quase todo mundo conhece. Mas se lembra daquele Nick que eu falei lá no começo ali, que ele era fotógrafo, que tinha se apaixonado pela Frida? Eles tiveram um caso em Nova York. A Frida estava tentando perdoar tudo que tinha acontecido no México, então ela foi para Nova York, acabou encontrando o Nick, e ele acabaram se divertindo, tipo, ficando e tudo mais. Dava pra ver que ele gostava muito dela, sabe? Mas ela ainda estava separada, porque ela dizia, eu amo o Diego, mas eu também amo o Nick, eu não sei o que fazer. Só que ela sempre dizia, apesar que eu amo outras pessoas, eu nunca jamais vou conseguir abandonar o Diego. E aí depois dessa traição e tudo mais, ela disse, não, eu vou começar a pintar, porque eu quero ser financeiramente livre e eu não quero ficar pedindo dinheiro pro Diego e tudo mais, eu quero ganhar o meu próprio dinheiro para me sustentar, sabe? Então isso eu achei bem legal. E ela acabou voltando pro México, e aí o Diego vai lá, ela alugou um apartamento e tudo mais, e o Diego constantemente ia lá e pedia pra ela voltar, e ela acabou voltando pra casa. Aí, eu marquei na página 224 um trecho que eu achei engraçado essa parte, porque o Diego tá perguntando sobre Nova York pra Frida, e aí o Diego acaba perguntando a outro homem, ele finalmente perguntou, mal olhando para ela. Aí a Frida respondeu, ele não está aqui, ele não vive comigo, não há perigo de você encontrar. Aí o Diego pergunta quem é, né? Tipo, o Diego era muito ciumento. E aí a Frida responde, me pergunto de onde você tira o direito de me fazer essa pergunta. Exatamente, né, querida? E daí, tipo, acabou que eles ficaram nesse relacionamento, entendeu? O Diego ficava com outras, ela também ficava com outros caras, só que o Diego não se importava se ela ficasse com outras mulheres, porque digamos que só os homens eram desafiadores pra eles. Eu falei assim, meu filho, cara, eu fiquei muito revoltada com esse relacionamento, vocês não têm ideia. Eu lendo, eu parava e ficava assim, ó, respira e não desiste. Começa a dar certo pra Frida, ela vende o seu primeiro quadro, fica muito feliz com isso, né, com o dinheiro que ela ganhou sozinha. E aí oferecem pra ela uma exposição em Nova York, ela aceita, ela vai lá. E aí ela acaba se encontrando com o Nick e se relaciona com ele de novo. Só que ele sempre tá esperando por ela, né? Aí ofereceram outra exposição pra ela em Paris e ela foi. Só que ela odiou Paris, ela não gostou das pessoas, ninguém resolvia nada, ela vendeu bem poucos quadros. E ela também escreveu pro Nick, contando como é que tava as coisas e que queria voltar pra casa dela, no México. Então ela não tava curtindo aquilo lá, né? E aí a gente também descobre que o Picasso deu um presente pra ela. Tipo, vários renomes daquela época deram presentes pra ela e conheceram ela. Uma estilista também quis fazer um vestido, uma roupa no estilo Frida Rivera. E daí a Frida não. Se você for fazer um vestido meu, você vai me chamar de Frida Kahlo, não vai me chamar de Rivera. E daí, tipo, a mulher ficou, tá bom, tudo bem.
sabe? Foi muito engraçado. Uma outra parte engraçada é que a Cristina tava tendo um amante advogado que deu uma casa, tipo, um apartamento pra ela. E aí a Frida usava esse apartamento pros amantes dela, pra não correr o risco do Diego encontrar ela, porque ela voltou a morar naquelas duas casas lá, sabe, do lado dele. E aí ela usava essa casa como, né, lugar para os seus amantes. E aí também a gente tem a parte onde Natália e Leon Trotsky se refugiam com eles, né, que esse Leon, eu não vou saber o nome dele, Leon Trotsky, ele foi acusado de ir contra a revolução de Stalin, tá? E o Leon foi amante da Frida enquanto ele estava escondido lá, mesmo ele sendo mais velho e tudo mais, ela sentiu uma atração enorme por ele, né? Mas ela acabou dizendo que não queria mais se relacionar com ele porque ela não queria fazer isso com Natália, tá? Que ela gostou muito da mulher e falou, não, vamos parar com isso que eu não quero fazer isso com ela. E lembra que ela tinha ido para Paris para fazer uma exposição, né? Ofereceram para ela fazer uma exposição em Londres, só que ela recusou porque ela queria voltar pro México, porque estava ali na ascensão de Hitler e ela estava com medo do que podia acontecer, então ela falou assim, eu vou voltar para casa, porque vai que a guerra estoura e eu vou estar lá em Londres, né? E daí não tem como ir. Daí ela voltou para casa, porque ela também não aguentava mais ficar viajando, ela queria a casa dela e ela queria Diego também. O Nick disse que cansou de esperar por ela, que ele vai se casar com uma outra mulher, que eles viveram estavam bons, só que ela sempre voltava pro Diego e ele tava chateado com isso e que era pra eles terminarem. Aí ela voltou lá pro México e tudo mais, passou um tempo. Do nada o Diego vem e pede a separação. Ele diz assim, eu quero a separação porque tu não tá dando o máximo pra tua pintura, tu tá atrapalhando. Aconteceu uma coisa na página 281 que eu fiquei assim, querida, quis a separação, ela vai lá, tá? Antes de ele trazer os papéis e corta todos os cabelos dela, tipo, ficou bem curtinho. E ela pintou um quadro ainda disso, tá? Se vestiu com as roupas dele, mas isso já era normal dela, mas tipo, ela cortou o cabelo num acesso de fúria. E aí, essa parte que eu marquei foi que ela falou assim pro Diego, quando ele chegou lá e viu ela daquele jeito. Se você não me ama, não quero mais ter a aparência de mulher. E daí ele assina o papel lá e tal. E daí eu fico assim, chocada em Cristo, né? Nisso, né, depois da separação, o Diego começa a ser meio que perseguido, porque estavam prendendo um monte de comunista no México e ele teve que fugir pra não ser preso. E aí ele foi pra São Francisco. Só que lá em São Francisco ele não dava notícias pra Frida e tudo mais, e ela ficou muito triste, ela começou a ficar muito mal. Até que conseguiram fazer com que deram um jeito lá e levaram ela pra ficar com o Diego, porque só com ele que ela ficava bem, né? Olha, essa história só piora. Eu marquei também na página 288 que quando ela e Diego voltam a ficar juntos, né? Ela resolve pintar um outro quadro, porque ela tinha pintado um quadro dela sentada, né? Com o cabelo cortado e o cabelo no chão. Aí, quando eles começaram a ficar de novo, ela falou assim, eu vou pintar de novo, tipo, algumas partes do meu cabelo como se fosse aplique, porque agora eu me sinto mulher de novo, né? Porque bem assim, meu pai amado. E aí, o Diego pede novamente ela em casamento, diz que não aguenta viver sem ela, não sei o quê, e aí ela acaba aceitando também, né? Chegando no final da história, agora a gente tá no último capítulo, que é abril de 1953, que é quando a Frida finalmente tem a sua exposição no México, tá? Porque ela, tipo, em todos os países ela praticamente teve exposição, só que no México ainda não teve. E gostou de representar o México nas suas roupas, na sua pintura, em tudo, sabe? Ela finalmente teve essa oportunidade. A Lola, amiga dela, foi que realizou essa exposição, porque ela disse que era melhor fazerem essa homenagem para Frida enquanto ela ainda estivesse viva, porque ela estava muito fragilizada e na cama. E aí, um pouco antes da exposição ser feita, ela teve, acho que pneumonia,
E o médico proibiu ela de sair da cama, mas ela disse, eu vou na minha exposição, né? Eu não posso faltar. Aí eles levaram a cama dela pra exposição, e onde tinha todos os amigos dela que passaram e todo mundo que quis homenagear ela estavam lá. E, agora chegando no final, a Frida morreu em 13 de julho de 1954, na Casa Azul, né? A Casa Azul era a casa apelidada, né, pelas pessoas, que foi onde ela viveu a vida inteira com o pai e a mãe dela e com as irmãs e tudo mais, né? Então, agora eu terminei de falar, assim, a parte da história dela. Agora eu quero falar um pouco pra vocês sobre essa relação com o Diego, né? Porque se a gente for parar pra pensar, é um relacionamento muito tóxico, né? E a gente também tem que lembrar que ela era de 1930, então lá era uma época muito diferente do que a gente tá hoje. Mas mesmo assim, eu não consigo entender esse relacionamento que ela tinha com ele, uma dependência enorme dele, que ela ficou... Eu não consigo entender esse amor, sabe? Eu juro, eu tentei entender, mas eu não consigo entender como uma pessoa consegue ficar com outra depois de tudo que ela fez, sabe? Tipo, traição atrás de traição, dizendo que, tá, eu te amo, mas eu não consigo ficar só contigo, eu preciso das outras. Tipo, querido, né? Então, eu juro, eu não entendi nada desse amor e eu gostei até do jeito que a autora colocou as coisas aqui, né? E então era isso, na verdade eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam desse relacionamento, né? Porque eu achei bem tóxico, bem abusivo, né? Então, até a próxima. Deixa o seu comentário aí sobre a tua opinião, sobre o livro, e tudo mais. Se você já conhecia a história de Frida, não deixa de curtir, tá? Compartilhar com os amigos, que vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo.